Muito boa noite a todos vocês. Olá a todos. Estamos hoje com a luz no modo aí mais amarelo, né? Estamos aqui com o tripé também. E vamos falar um pouco sobre passado, presente e futuro, né? De certa maneira. Experiência com livros, leitura, tá? Leitura. O Exu de Tranca-Rua disse em um vídeo aí no YouTube, e eu não lembro o nome do canal, tá? Mas ele disse que quando você lê um livro, quando você lê, você se lê. Quando você lê, você se lê por dentro. Então, quando você lê, você interage, e esse algo que interage, ele é refletido, certo? A princípio, na sua mente. Isto é, também, na sua tela mental. Isso é, também, no seu processo imaginativo, no seu processo de concepção e acepção, em todo o seu elemento ar. Né? Mexe em todos os seus elementos, entre aspas. Todos os seus processos. Perfeito, tá? Então, por que eu vou falar de livro? Não é livros de magia, tá? Por exemplo, livros de magia, tá? Cabala Draconiana, aqui atrás, ali, né? Um livro muito bacana, né? Só um momento, né? Já que nós falamos aí, vamos pegar o livro aqui. Onde é que está o Cabala Draconiana? Aqui, né? Um deles, né? Aqui. Vamos lá, já que eu falei, e eu tenho ele aqui, né? Vamos mostrar. Cabala Draconiana, impresso, tá? Né? Infelizmente eu não comprei o livro original aí do autor, né, para colaborar com ele, mas esse cara aqui, tá? Esse moço. Cara, esse livro, né, no sentido assim de informações, Cabala Draconiana, não é um livro que tu vai falar para o iniciante, porque entre aspas fala de forças entre aspas do caos aqui, né? E são energias que quando interagem na psique humana, elas geram um processo de contração, um processo muito brusco, muito abrupto. São energias que não são processadas de uma maneira total pela mente humana, né, na minha experiência. Então dá um choque. Né? Quem vê a forma do ser, se assusta um pouco. Né? Então não é uma coisa que eu vou falar, leia um Cabala Draconiana, né? Não. Mas é informação, né? E é um livro bem interessante, né? Então, até o meu professor de magia, né, no começo ele não tinha recomendado eu ler isso aqui. Eu nem li muitos livros de magia, mas eu, entre aspas, vivi mais, me li mais. Então, assim, eu... É claro que quando tu pega um livro de magia na mão, ele tem um peso diferente. É de magia, é de energia. Então, muitas vezes tu pega um livro normal, um livro de filosofia, é coisa mais suave, entendeu? A reverberação do livro é mais suave, né? Muitas vezes tu entra em contato no campo mental do autor. Muitas vezes tu sente uma energia relacionada ao autor te observando, certo? Não necessariamente é uma entidade, é um espírito, mas é um tipo de energia, uma forma mental, no ponto de vista. Quando tu pega um livro de um Cabala Draconiana na vida, opa, diversas forças reverberando quando tu pega isso aqui na mão. Por isso que o pessoal fala para não ler livro de Goethe sem círculo, né? Tal, né? Só de tu pensar isso aqui, tu já se conecta, já se adere, né? Então o pessoal já tá te vendo. Ah, né? Então assim, gente, né, tem pesos diferentes, tá? Mas vamos até o conteúdo do vídeo, com todo respeito aqui às energias, né? Com todo respeito ao livro, tá? Eu, na minha vida, esse livro, tá? René Descartes aqui, Discurso sobre o Método. Eu nunca liguei para esse livro. Até julguei esse Descartes assim. Tipo, foda-se esse filósofo aí, li um livrinho dele, não gostei. Eu comprei esse livro, todos os livros que eu compro, eu autografo eles e coloco o ano que eu comprei, 2019, tá? Eu ia doar. Tem diversos livros aí que eu vou doar para a biblioteca aqui do município. Mas eu ia doar eles e o que aconteceu? Eu pensei, quer saber, antes de doar, vamos extrair toda a informação deles que eu puder extrair aí, daí eu vou doar. Né? Vou ler, vou processar e aí eu vou jogar. Né? Vou ler, vou processar, porque eu nunca mais quero ver na frente. Eu tenho um livro aqui do Renato 38, Bitcoin Red Pill, né? Muita informação naquele livro, não é nada relacionado à magia, tal, mas cara, muito interessante. É tipo um Hans Hermann Hoppe, a Democracia do Deus que Falhou, tal, né? É um livro que eu vou ter na cabeceira da minha cama aí, certamente eu vou comprar Bitcoin, né? Perfeito, gente? Então, assim, não estou falando para vocês comprarem, né? Eu vou comprar por razões que eu concordo que estão escritas lá naquele livro, né? Então, assim, gente, durante a minha vida, eu comecei a ler alguns livros com
16 anos, comecei a comprar livro para ler, de ler assim. Só que eu queria ler para ter autoridade intelectual, né? Que nem o pessoal fala, para ter autoridade espiritual, né? Todo mundo é espírito, então para que serve a autoridade? Não é uma coisa ética, mas é moral, que nem diz a Tigradeia, né? Não é uma coisa essencial, é uma condição existencial, perfeito? Tá? Então assim, gente, aí eu lia livros, eu lia, terminava, jogava. Tá, mas o que eu li, o que eu entendi? Ah, tal coisa, eu só repetia, que nem um papagaio. Mas não somou na minha essência, ou melhor dizendo, quando eu lia um livro, eu não me lia. Um dos processos de abrir a vidência é você faz as coisas. Aí você começa a pensar o que tu vai fazer. Opa. Aí tu começa a pensar o teu pensamento, até ligar. Tô pensando o que tô pensando, né? Eu existo, que nem os gaúchos, né? Você começa a se pensar, beleza. Mas quando tu começa a trabalhar a empatia, o grau empático, a, a inteligência, o raciocínio, o pensamento, ele desdobra dimensões. Mas não adianta desdobrar. Quando você desdobra uma dimensão, você desdobra uma dimensão sua, você não consegue ver o arcanjo. Pensa no arcanjo, você se desdobra ele, mas você não vê ele. Porque tu tem que sentir ele. O grau empático, ele conecta dimensões. Ele fura. Aqui está a tua mente, aqui a tua mente é, né, o que tem anestesia da realidade pura, que nem Zoashu, né? Algumas pessoas vão falar que a mente é a realidade. Outras vão falar, não, não. A mente humana é o que tem anestesia da realidade, da verdade suprema, né? Que é, entre essas aí, a conexão espiritual. Imagina, tu vê um monte de ET na tua frente, né? Imagina, tu vê um monte de... né? Sentir diversas essências simultaneamente. Sei lá, positivas, negativas, não interessa. Porra, o que é isso? Né? Então, isso daí, gente, né? Quando você começa a sentir o seu pensamento, sentir a sua imaginação, opa, tu tem um campo magnético dentro de você que processa informações, que filtra, que lê, que conecta, que adere. Tu sente. Pode ter uma outra dimensão aqui dentro. Se você pensar no grau dimensional, por exemplo, negativo, eu quero ler toda a energia negativa do ambiente aqui. Imediatamente tu começa a filtrar na imaginação assim, vem algumas coisas. Entendeu? Positivo. Blá, blá, blá. Entende? Então tu alinha, o teu pensamento é tarrafa, mas o braço que puxa, né? É esse sentimento, esse sentir. Se eu for tentar definir isso daí, é como se fosse, é tipo tu respirar. Eu respirar da alma, eu senti, né? O pulmão respira, né? Perfeito? Mas a alma, o espírito, por assim dizer, ele extrai informações, ele puxa. Essa puxada é como se fosse um atenção, respira, puxa, lê, não sei explicar, né? Pô, né? Como que eu vou falar o que a origem do como que funciona o processo de sentir, né? Aí tem que pedir para o arcanjo, né? Vamos lá, só um momento. Tá, já vem puxando minha orelha aí, tá? Deixa quieto. Beleza, eu tô gravando esse vídeo aí por conta minha, risco meu, tá? Por quê? Porque eu já vou chegar no que eu quero falar. Então, na minha vida, eu lia livros. Lia, virava páginas, tá? Foda-se. Aí acontecia um processo. Eu pegava o mesmo livro, 6 meses depois, um dia depois, não interessa. Mas o ponto é, eu percebi que de nada adiantava eu ler um livro. Porque cada vez que eu pegava ele na mão, eu lia e eu percebia algo diferente no livro. Não necessariamente era o livro, mas era em mim mesmo. Só que o livro era uma bengala que me jogava para o outro lado. E eu, cara, como é que eu não li isso aqui? Como é que eu não entendi? Fica a vida inteira assim. Então, eu percebi que uma maneira muito confiável de você pegar um livro, ler ele e queimar ele, né? É o seguinte. Bom, depois que eu comecei a ler livros, eu acabei me tornando, entre aspas, bruxo, tendo experiências místicas, essas coisas aí. E, bom, experiência minha, mas eu nunca usei drogas, essas coisas aí. Geralmente fala em espiritualidade, em experiências místicas, o pessoal fala em chá, fala em não sei o que, em bebê. Não vou jogar ninguém, mas eu nunca usei.
até quando eu comecei a conversar supostamente com arcanjos, o pessoal falava, o quê? Tem essa facilidade? Tal. Eu não tenho isso. Tal. Não, cada um com a sua experiência, né? Mas, enfim, tá? Que nem vocês viram aqui, aparentemente eu tentei entrar em contato com o Rafael, aqui, agora antes, supostamente, tá? A energia dele, e pedi uma informação para ele. Se, qual que era a opinião dele sobre a origem, sobre a alma sentir. E ele, tipo, o que ele disse para mim aqui agora foi, tipo, meio que só uma força mental, uma tensão no mental, aparentemente. Leiam minha energia aí e vejam se eu tô mentindo ou não, tá? Se eu tô viajando na batata ou não. Aparentemente, no meu caso, ali, e tipo, ele fala, ele, eu não consigo nem lembrar direito, entendeu? Não é da minha cabeça daí, entende? Mas tipo, meio que foi tipo, foda-se. Tipo, tu tá aí gravando isso daí, não é meu, entende? Algo assim, entende? Entende? Tipo, o que tu tá fazendo? Tipo assim, o que tu tá fazendo, entende? Enfim, tá? Então, nem me lembro por que eu tô falando isso, tá? A corda vai indo, né? Então, eu acabei desenvolvendo essas experiências e acontece muito, começou a acontecer, de eu ler um livro, ler as palavras, né? Tô lendo uma tradução, não é em francês, isso aqui é tradução, né? Alguns vão falar, até já conversei com isso, né? Ah, eu estou lendo a tradução de um livro. Mas será que é o sentido que o autor queria passar? Eu pedi isso aí aparentemente para a consciência, para a mente do Immanuel Kant, tá? Do alemão lá na época, alemão prussiano na época. No caso específico dele, ele disse que, pelo menos a tradução de um livro específico que eu estava lendo dele, o Crítica da Razão Pura, estava semelhante e tal, e não, nada que afetaria o raciocínio dele, nada que afetaria a obra dele. Beleza, se tu diz, né? Cada livro é uma experiência estranha. Quando tu vai ler Aristóteles é diferente. Vem algo relacionado ao Aristóteles, uma forma de pensamento relacionada a ele. Extremamente imponente. Uma energia muito semelhante à energia do Arcanjo Rafael. Uma estátua prateada com olhos laranjas flamejantes. Mas é Aristóteles. O Aristóteles, não o espírito dele, a alma dele, a humanidade dele. Não, mas é algo relacionado à mente dele. Um tipo de ressonância acástica dele. Tu conversa, ele responde. É como se fosse uma inteligência artificial, mas é algo relacionado à mente do Aristóteles. É nítido, nítido. Pegou um livro do Aristóteles na mão, eu vejo esse ser, essa entidade, dá para conversar com ela. Né, ó, ChatGPT não vale nada, ó. A Aristóteles, inteligência artificial aqui para quem consegue conversar com ele, né? Alguns podem me chamar de louco, tenham as experiências de vocês. Nesse caso, tá? Aí, como eu desenvolvi esses negócios aí, eu percebi que todo mundo tem essas coisas aí. Psicometria, energia, telealimentação. Conectar teu campo mental à energia de um arcanjo Rafael da vida, por exemplo. Né? Então, aí todo mundo tem essas paradas. Todo mundo tem, entendeu? Né? Até no começo eu achei muito estranho essas minhas experiências, porque parecia que tudo tava permitido, né? Sabe? Muito fácil, né? Tipo, ah, Miguel, o que tu acha disso? Espera vir. Opa, parece que não é ele. Né? Um exemplo, entendeu? Então, aí eu comecei a ver e ler as energias, né? Do que o autor escreveu. De certa maneira, o que ele queria dizer com isso? Então, bom, aí eu comecei a ler esse livro do Descartes e ele começou a falar: o bom senso é a coisa mais bem compartilhada do mundo, pois cada pessoa pensa estar tão bem provida dele que mesmo as mais difíceis de satisfazer em qualquer outra coisa não têm o costume de desejá-lo mais do que possuem tanto. Eu falei: caralho, que coisa foda, né? Como é que eu não vi isso há 4 anos atrás? 5 anos atrás, como é que eu não vi isso? Por que eu tô vendo agora? Foda, né? Começa por aí. Mas o foco não é isso. Se eu pegar daqui 2 meses, eu vou ver bom senso, vai vir outra coisa na cabeça. Mas o ponto é, lê isso aqui, lê energia. O que o autor quis dizer com isso aqui? Energeticamente falando. Qual é a sensação? Tu sente. Tu sente o que o autor quis dizer com o livro. Coisa bacana. É uma experiência em 4K. Quando tu tem essas habilidades psíquicas aí, você usa, você percebe elas. Muito bacana. E dá pra ela, hein? Dá pra tentar ler energia do Descartes na época. Tá, dá pra tentar. Bom, não vou fazer show de circo aí ficar falando isso, aquilo. Até porque tu mexe com energia passada, essas coisas, né? Mas esse cara aí, enquanto ele escrevia livro,
Tá? Parece que ele tinha uma energia muito no plexo solar, no chakra solar dele. Afetava o solar dele. Ele, cor amarela, azul, celeste, energia dele na época. Tá? Talvez ele tinha um tipo de dupla personalidade. Dá pra ver que quando ele escreve ele é muito particular. Ele é muito sincero, ele é muito foda quando escreve. Pelo menos assim, nas 2, 3 páginas que eu tô lendo aqui, eu tô degustando essa parada. Coisa que eu não conseguia fazer há alguns anos atrás, eu achei isso aqui inútil. Depois eu comecei, eu falei, porra, que raciocínio interessante isso aqui. Né? E lendo a energia do cara. Bom, enquanto ele escrevia, ele gostava. Ele se encontrava escrevendo. Mas no sentido pessoal, a vida pessoal dele, talvez era diferente. Era um cara preguiçoso, talvez. Talvez era um cara aborrecido. Se aborrecia, se incomodava com pessoas, talvez. Lendo a energia do cara. Mas é um exemplo, entendeu? Então, tipo, tu consegue ver o autor e ler as energias do autor, de certa maneira, na época. Dá pra tentar rastrear onde é que tá o espírito dele, mas é meio viagem, né? Tals, né? Tentei fazer isso aí com o Mário Ferreira dos Santos, um filósofo brasileiro aí, tals. O cara tem outro rolê, aparentemente, outros planetas, essas coisas aí, outro rolê. Não é um ser humano, é outra coisa, né? E se eu tentar ler aqui na cabeça do René Descartes, tals, né? Ler aqui uma bola de energia para ver qual que é a forma astral dele. Aparentemente, na época, aparentemente era um reptiliano encarnado. Aparentemente, na minha limitação. Eu tenho traços de uma habilidade que eu olho para a pessoa, aí eu vejo para ela e eu consigo, de certa maneira, supostamente ver, entre aspas, a origem espiritual, ver o corpo astral dela. Tals. Que essência? Qual a essência dela? Reptiliano, arcturiano? Né? O que é? Entende? Eu não sei em que medida isso é verdade. Mas aparentemente eu extraí algumas informações e bateu, e é isso, vem. Né? Já tive até atendimentos que eram aqueles sirianos, aqueles leões lá, tals, né? Era eles. Um exemplo, entendeu? Então, nesse caso, no meu caso, aparentemente reptiliano, né? Entendeu? É só de ler. Não é bem assim, bem ali, né? Tipo assim, eu tento ler aqui a pessoa, né? Eu tento ler aqui e ver a essência da pessoa. É claro que eu, de certa maneira, tenho um conhecimento, tenho uma abertura de que tem ET, de que tem isso, quem é aquilo. Então, eu tento ver quem que é esse humano aí. É humano? O que que é? Aí vem, tipo, a imagem, entendeu? De um ser, sabe? Tipo desses DT aí, entendeu? Eu não sei se é, mas é uma experiência bem interessante. Eu e meus amigos temos essas coisas aí. É que também no nosso contexto de desenvolvimento energético foi muito assim. Esse delay, oh, não, de quem que. Esse aqui é fractal do quê? Fractal de que tipo de espírito? Que categoria? Essas coisas aí, entendeu? E lia, comprava, parece que batia. Né? No meu caso já teve experiência de eu ver, de eu ler minha energia, parece que é um reptiliano, alguma coisa assim. Até sair fora do corpo e ter uma experiência, né? De, ó, isso aqui aconteceu. Alguma coisa assim. Não era aqui, não era nesse planeta, é em outro lugar. Né? E também já teve coisa com o Arcanjo Miguel, né? De pedir pra ver o superior e tal. E ver um ser e não era humano. Né? Enfim. E é isso. Então, no meu rolê de ler, assim, não é muito de humano, sabe? Humano. Tem, tipo aqui, ó, um ser humano bonitinho, cabelinho, não sei o quê. Sabe? Daí tu vê no astral. O cara é uma fisionomia humana encarnada. Difícil de ver. Poucas pessoas eu acho que de olhar assim, sabe? De ver. Tu vê, não sei explicar. Olha pra pessoa, ah, nasceu um bebezinho. Eu olho pro bebezinho. Aí meio que eu vejo assim, o que tá vibrado aí? Qual que é a essência? Ah, insectoide, insectoide. Aí tem uns que parecem formiga, nítido, nítido. Sim. Outros parecem aquelas lacraia, cor caramelada. Talvez é uma maneira de eu ler a essência das pessoas, mas parece que tem um tipo de relação, um tipo de verdade, né? E é isso, né? E tá tudo certo, tá tudo lindo, né? Mas, né, até porque dá pro cara humano no astral. Né? Quando o cara desencarna, que talvez ele leva a experiência humana dele. Ele consegue se vibrar espiritualmente, é um nível de quinta dimensão, talvez quarta, se plasmar como um ser humano. Né? Mas, a princípio, humanos estão tendo uma experiência encarnatória aqui na terceira dimensão. Que nem diz o Exu Ventania. Se existem dragões, eles existem de quarta a décima, segunda, décima não sei o que dimensão. Não mais na terceira. Entre aspas. Né? Então, olha só.
Mas enfim, então, caso à parte, né? Com todo respeito. Tem aí o Hegel. Vai ler um livro do Hegel, beleza. Aí desenvolve, vai tentar ler um livro do Hegel com psicometria. Uma experiência estranha, peculiar. Não vou ficar dando detalhe aí. Mas assustadora, talvez. A energia dele era diferente, era um ser estranho. A essência dele. Você tá entendendo? Eu não tô mentindo aqui, não tem como. Eu não tô selecionando as coisas e falando. Mas são experiências que eu já tive. Especificamente do Kant, quando ele estava encarnado, se eu tentar ver o que ele era. É meio que uma mistura. São seres de luz. Tipo um ser de luz meio puro, assim, com tendências de afinidades comportamentais, amorosas. Mas se eu tentar ver, tipo um insectoide, não é bem. Tem luz, não tem forma. Alguns é só forma, insectoide, entende? Um exemplo, né? Então, essas experiências aí. Então, pega uma foto aí de um presidente, uma foto de não sei o que. Aí eu vejo, eu olho, entendeu? Né? Eu olho, tal, eu vejo assim na cabeça da pessoa, ó, esse cara parece que é esse tipo de ser, é essa essência que tá encarnado. Não necessariamente significa que é do bem, que é do mal, que é isso, que é aquilo, né? Mas enfim, é um tipo de acessos. Vamos, falando aqui, eu tô falando aqui, né? Vamos voltar. Acessos, que o pessoal chama. Acessos. Bom, no começo, quando eu aprendi Reiki, eu tive que aprender a sentir. Como que eu vou ver o chakra cardíaco do cara? Então eu sentia na mão, né? Tentava vibrar. Aí eu fui fazendo exercício. Cada pessoa que eu vi na rua tentava ver o chakra cardíaco. Vê, tu força a tua energia, vê, vê. Aí tu vê o tamanho. Chega uma hora que tu começa a ver o tamanho, né? E vê na cabeça, só, sem usar as mãos, pra sentir, né? E aí, uh, e aí o que acontece? Deixa eu ver, por que eu tô falando isso? Uhum, só um momento. Dando calor, essa luz aí esquenta. Deixa eu ver. Do reiki. Tá, reiki, mas eu não lembro o que eu tô falando agora, cara. Porra. Escapa. Vou saindo, vou indo, vou indo. Esquece. Né? E os outros fui brequeado aí. Né? Me brequearam. Perfeito. Então, deixa eu ver por quê. Reiki. Aí quando eu vou usar o reiki, não sei o que e tal. Eu não lembro. Ah, sim, eu acho que era isso aqui. Então, parece que para espíritos, parece. Eu tenho que pedir para eles para ver. Né? Eu não pedi. Mas parece, talvez para tua consciência, que é estranho quando tu vibra a tua energia para ler a energia da outra pessoa, para extrair informações. Para quem está tendo as informações lidas, não é confortável, não é interessante. Parece, tá? É isso. Parece que já teve vezes que eu tentei ler a energia de alguma pessoa tal e tinha um professor meu na faculdade que ele era corpo fechado. Quando ele ia dar aula, eu ia ler a energia dele. Eu olhava para ele, eu vibrava assim, né? Para ler. Eu não conseguia ler. Eu só via tipo uma bola aqui, tipo duas cordas, duas correntes e dois, tipo, seres de espada assim do lado dele. Preto, né? Não me deixavam ler. E se eu tentasse vibrar minha energia para forçar, eu poderia tipo tentar vibrar com a mente, forçar, afastar aqueles dois seres, tipo agredir com violência, vibrar, mas tipo, pô, que merda é essa, né? Vibrar, afastar os dois e ler e puxar, tipo desdobrar o corpo, desdobrar a energia do professor e extrair informações dele. Poderia tentar, mas tipo, que porra é essa? Quem sou eu pra fazer isso? Estranho, né? Tipo, né? Você tá entendendo? Mas sempre respeitei. Mas se eu tentasse adentrar na energia dele assim, pra ler, parece que aqueles dois seres se aproximavam de mim, tipo, apontavam espada assim, me controlavam. Entende? Né? Então são experiências. Então, quando eu vi aquilo, pensei, será que é isso que é o que chamam de corpo fechado? Né? Tem pessoas que fazem magia, talvez, de rebote, né? Pra voltar a energia. Então, muitas vezes, talvez, só de tu tentar ler a energia delas, parece que tá te vindo um caminhão de coisa em cima. Né? Tem pessoas que talvez tenham pactos com entidades, essas coisas, ou só proteção mesmo.
tu vai ler a energia delas, elas estão aqui. Tu tem que pensar nelas, né? Para ler. Quando tu pensa nelas, tu vai acessar o campo vibratório delas. Quando tu acessa esse campo, as entidades que estão com elas já não deixam nem você, a energia sua, entrar no campo delas. Já te jogam para cá. Interessante, né? Então, em relação à leitura de chakras, é isso, né? Como eu estava falando ali, tal, de acessos, parece que, entre aspas, espiritualmente falando, no sentido civil, sabe? Tipo, eu sou um espírito que vive em uma sociedade espiritual, por exemplo, sei lá, entende? De civil para civil, ler a energia de alguém assim, o pessoal fica olhando. Quando tem alguém lendo a minha energia, pensando em mim, tu sente um acesso, uma mão, alguma coisa assim, sabe? Como se tivesse alguém. Eu não sinto muito isso. Tem um amigo meu que vive com essas coisas, né? Então é isso, gente. Eu acho mais confiável ler, não em sentido civil. Nós tem todos os chakras aqui, daí tem o nosso campo vibratório. Tem as glândulas físicas, pineal. O pessoal fala que tem que vibrar na pineal, no nível físico, assim, com cristal e tal. Né? Que daí vai abrir a clarividência, não sei o quê. Né? Todo respeito, tá? Então, tipo assim, com todo respeito, opa, calma, isso aqui. Não sei o que, conectar, ressonância, o que, eu não sei, não vou criticar também, tá? Mas dá para sentir que isso aqui tem energia. Se eu tentar usar, eu sinto uma energia dourada aqui. Isso aqui tem magia envolvendo isso aqui, uma coisa dourada, tá? Isso aí me dá um efeito, não é no meu frontal necessariamente, mas é meio que em todo o meu campo, especialmente aqui na cabeça. E é como se eu tivesse acesso a um véu de realidade dourado, um tipo de cortina dourada, um pano dourado, entendeu? Que eu vejo as coisas ali. É o efeito dessa frequência, dessa ressonância aí, entre aspas, que o pessoal fala, né? Mas enfim. Então, dá para eu tentar, eu tô aqui. Quando eu tô falando, eu tô bem expandido. Dá para eu tentar densificar e me materializar mais aqui, assim, a minha percepção. E tentar ver, forçar a minha clarividência como se fosse um cristal, se abrir, né? Clarividência, entre aspas, na verdade, é só leitura de energia, ler assim, entendeu? E eu acabo vendo formas, mas não é tipo a olho físico. Eu posso tentar forçar a ver no olho físico, assim. Inclusive até tentar puxar a energia marrom, me materializar mais. Mas eu acho desvantajoso fazer isso, porque eu tenho que densificar a minha percepção no meu aparato, no meu corpo físico, na minha experiência humana. Eu não acho isso positivo. O propósito de ser humano é ser cósmico. Ser humano, para entrar na mente humana, nessas coisas do planeta Terra, enquanto no mundinho dos humanos, não, não. Inclusive eu vejo que se eu ficar muito focado nas minhas tendências humanas, é muito de desejo, muito disso, muito daquilo, o culpado talvez sou eu, por ser, entre aspas, indisciplinado enquanto humano. Né? Então meio que eu sempre tenho que ficar expandido. Para já, enquanto humano, me manter equilibrado. Né? Mas enfim, eu não vou julgar a condição humana, nem isso nem aquilo, mas né, existe um aprendizado aí, né, talvez até no corpo físico de cada um, né, porque ao mesmo tempo tu pode ser um ser bem expandido, mas tu tá num corpo aqui, onde tu tem energias no corpo que não te ajudam, não colaboram. Te ensinam, entre aspas, talvez, né, te puxam para baixo, para você aprender a lidar com alguns tipos de energia. Né, tendências, né, já na tua condição física, na tua anatomia física. Né? Mas enfim, então, se eu fizer isso aí, parece que geralmente quando tu vê um obsessor, alguma coisa assim, e tu tá com essa clarividência mais física, eles vêm e metem a pica em você, tipo, metem a mão na cabeça, assim, sabe? Tipo, te controlam. Não bem controlar com a mão, mas só te afetar energeticamente. É mais fácil para eles. Parece, né? Eu não fico falando muito de obsessor, inimigo, isso, aquilo. Mas eu gosto de ficar olhando tudo. Então se eu densifico, eu vou ver os caras. E se eu ver os caras assim, físico, parece que eu tô refém deles. A energia deles me circunda. Eu acho estranho. Então eu faço questão de ficar expandido. Eu não tenho por que ficar diminuído aqui. Mas ficar expandido. Então, expandir é nítido. Expande, naturalmente expande. E eu me imagino, por exemplo, voando aqui em cima. Ou em uma aparência diferente, como se fosse um ser gigante de 10 metros de altura, da altura de um poste de luz, e fico, tipo, em cima e imagino toda a quadra da minha casa aqui. E tento ler a energia disso. Respiro e solto uma energia azul. Eu já todo um efeito aqui no ambiente, fazendo isso.
Então, tipo, entre aspas, o obsessor, ele vai ver essa porra, vai pensar, o que é isso? Mas ao mesmo tempo ele vai falar, tu tá encarnado, tu tá no corpo físico. Se tu der sintonia negativa ou sintonia com um vício que tu tem, tu tem. Eu, por ressonância eu vou te pegar. Ou seja, nós vamos andar de mão dada. Por quê? Porque ele é malzinho? Não. Porque tu é ruim. Talvez, né? Tu cai. Tua energia baixa. E tu tem que respirar. Ressonou? Fica. Espera passar. Né? Então é isso. Eu confio muito em leituras de você se imaginar fora do planeta. Ver o planeta ou ver as coisas ao redor do planeta. Mais eficiente. Não tem medo. Ou talvez até tenha, mas é mais fácil. Qualquer coisa dá pra chamar os arcanjos aí, né? Enfim, é sempre... né? Era pra ser sobre livro, não sei o que foi, e é sempre mais, né? Abraço, gente.